Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as top 3 ações do setor de varejo e eu vou compartilhar com vocês como que eu invisto no setor de varejo, pessoalmente na minha carteira, utilizando a abordagem que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo e quais são as 3 empresas desse setor que eu invisto pessoalmente, beleza? E bom, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o like e vamos embora aqui pro vídeo, beleza? E bom, antes de começar o vídeo especificamente, é importante a gente deixar bem claro aqui que são 3 ações norte-americanas. Eu já vou falar por que a gente vai falar sobre varejo norte-americano e não varejo no Brasil, beleza? E essas 3 empresas são basicamente Amazon, Dollar General e Costco. E bom, se você ainda não investe nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui embaixo o link para o nosso e-book gratuito Bem-vindo ao Wall Street, para você aprender a abrir a sua conta em uma corretora norte-americana, começar a dar os primeiros passos de forma tranquila e segura para o longo prazo. Um outro ponto também, pessoal, é que esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo muito mais sobre a forma como eu penso para o varejo e a forma como eu invisto na minha carteira para o varejo para o longo prazo, as teses de investimentos, do que os números finos em si de cada uma das empresas. A gente vai falar muito mais sobre tese, muito mais sobre estratégia nesse vídeo do que abrir os números um a um. Mas se você tiver interesse também que eu faça uma análise de cada uma dessas empresas, deixa aqui nos comentários do vídeo para eu saber o que vocês querem, beleza? Por que eu gosto de me expor no varejo norte-americano e por que eu não gosto de me expor tanto ao varejo brasileiro? Porque o varejo, de uma forma geral, é um setor onde existe um processo natural de consolidação e um processo natural de formar grandes players. O varejo, conforme a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, é um setor onde o ganho de escala, ou seja, quanto mais a empresa cresce, quanto mais ela vende, mais forte ela fica e possivelmente ela vai sufocando os seus concorrentes. Como o meu objetivo na bolsa, em grande parte da minha carteira e principalmente no varejo, é preservar o patrimônio e ter esse cuidado de preservação antes de pensar na multiplicação, eu acho mais interessante me expor ao varejo norte-americano, que é um mercado que já é mais consolidado, que a gente já consegue ver quais são as grandes empresas que estão conseguindo dominar aquele mercado. Aqui no Brasil a gente tem um setor ainda muito em aberto, muitos players, nenhum player dominando de forma majoritária os segmentos. Se você quiser que eu faça um vídeo desse daqui, se você assistir até o final e você gostar, sobre as empresas brasileiras de varejo, qual é a minha opinião de uma forma geral, apesar de não investir nelas, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Então antes de começar, é importante a gente entender aqui o que é o varejo. O varejo nada mais é do que a revenda de mercadorias. A gente tem na cadeia de produção basicamente os players que fabricam os produtos, né, que são as indústrias. Alguém está fabricando aqueles produtos e esses produtos precisam chegar nos consumidores finais, ok? E nesse processo a gente normalmente tem o fabricante vendendo para um distribuidor ou para um atacadista. Esse atacadista vendendo para um retailer, que é o vendedor final, certo? E o consumidor indo no vendedor final comprar sua mercadoria. Então o varejista tem a função de pegar os produtos dos fabricantes e levar para os consumidores finais. E quando a gente fala em varejo, é importante a gente entender que a gente está falando aqui desde carros que são fabricados, desde eletrônicos como celulares, iPads, iPhones ou smartphones de uma forma geral, computadores, uma câmera como por exemplo essa daqui que eu estou gravando esse vídeo, utensílios pessoais como por exemplo shampoo, pasta de dente, papel higiênico, sabonete, roupas e acessórios, utensílios de beleza e livros, por exemplo, também são negociados dentro do varejo. É importante a gente ter ideia desse grande varejo para a gente conseguir entender aqui qual que é a estratégia que a gente vai abordar e por que eu selecionei essas 3 empresas. E bom, é importante a gente entender também as vantagens e as desvantagens de se investir em empresas varejistas. A principal grande vantagem é que as pessoas vão precisar continuar consumindo os produtos e esses produtos precisam chegar nas pessoas. Então é um mercado, um segmento que é extremamente resiliente. Mas como uma desvantagem de se investir nesse setor, a gente tem uma competitividade muito grande entre os principais players, principalmente porque eles vendem praticamente os mesmos produtos. Por exemplo, você comprar um smartphone na Apple ou na Amazon ou num supermercado que revenda a Apple ou em algum outro revendedor, provavelmente você vai pagar o mesmo preço e vai ser o mesmo produto. Então, normalmente as margens desse setor, elas são muito baixas, o que não por si só seja um problema, mas é basicamente importante a gente saber que as empresas elas vão tentar se diferenciar muito mais pela experiência do usuário ao comprar com ela aquele produto do que em si qual que é o tipo de produto que ela está vendendo, porque a gente tem uma grande quantidade de revendedores revendendo os mesmos produtos. Quando a gente fala em varejo, a gente tem algumas formas de consumir os produtos, sob a
ótica do consumidor. Você pode ir, por exemplo, consumir algum produto em um shopping center, você pode ir no supermercado ou em um hipermercado, você pode ir em alguma loja que seja de especialidade, alguma loja de eletrônicos, alguma loja que seja focada em vestuário, por exemplo, né, que é esse varejo um pouquinho mais específico. Você tem lojas de departamento, lojas de conveniência, você tem aquele pequeno varejo ali, local, né, que normalmente passa de pai para filho, um comércio mais familiar. E a gente tem também o grande e-commerce, que é o varejo online. E é aqui que a nossa estratégia começa a entrar em ação e é aqui que eu gostaria de fazer uma grande divisão entre esses dois grandes grupos, beleza? Mas antes disso, é importante a gente falar aqui sobre alguns números específicos da indústria, principalmente da indústria norte-americana. Durante o ano de 2020, é esperado que o varejo norte-americano tenha negociado em produtos 5,6 trilhões de dólares, dos quais 25% foram consumidos no segmento de groceries. Groceries são os produtos que você normalmente compra em supermercado. Quando a gente fala groceries, a gente está querendo dizer em alimentos e bebidas de uma forma geral. De todos os groceries que foram vendidos nos Estados Unidos em 2020, aproximadamente 60% foi comprado em supermercados ou em hipermercados. 25% aproximadamente foi comprado em lojas de conveniência, que são essas lojas menores, mercadinhos menores, que também vendem ali alimentos e bebidas. E somente 15% foi consumido de forma online. Então a gente consegue perceber de uma forma geral e logicamente a gente consegue chegar nessa conclusão de que o e-commerce ele é muito mais difícil quando a gente fala de alimentos e de bebidas, né? Alimentos e bebidas a gente tem que ter um cuidado na preservação, a gente teria que ter um cuidado no transporte. Por exemplo, se você for pedir na sua casa, o transporte tem que ser provavelmente refrigerado, se for alguma grande empresa que vai fazer o transporte, né, como por exemplo a Amazon. Então o e-commerce dentro de groceries é algo um pouco mais delicado do que o e-commerce tradicional, que você compra eletrônicos, você compra livros, você compra outros utensílios que não são perecíveis. E o e-commerce de alimentos e bebidas de uma forma geral, ele normalmente está muito relacionado com os comércios locais, com os supermercados locais. Então, por que eu gosto de fazer essa grande diferenciação? Porque groceries, eles são muito mais difíceis de serem dominados pelo e-commerce de uma forma geral. Então eu gosto de dividir o varejo entre groceries e todo o resto que pode ser englobado pelo e-commerce em um médio e num longo prazo. E falando do e-commerce especificamente, a gente teve uma evolução de 4,5% em 2011 para quase 15% durante o ano de 2020 na evolução do consumo do varejo online, com uma tendência linear bem previsível, né, de crescimento do e-commerce de uma forma geral durante esse período. Por exemplo, tudo que eu tenho aqui em volta, o meu computador que está aqui atrás, a câmera, o microfone que está gravando, o meu headset, o meu microfone que está ali, o teclado, o tripé, eu comprei tudo pela internet. Então, o que eu gosto de observar? Eu gosto de observar o varejo de groceries, que são alimentos, bebidas e utensílios pessoais, coloco isso numa caixinha, é 25% de todo o varejo norte-americano, e na outra caixinha estão todos os outros segmentos, inclusive o varejo online, que representa 15%. Quando a gente fala desses 15% do varejo total que é online, a gente tem 50% sendo transacionado pela Amazon. A Amazon, ela vende o equivalente a 50% de tudo que é negociado online nos Estados Unidos. E isso representa aproximadamente 7,5% de todo o varejo norte-americano, considerando o online e o físico. E olha como isso é absurdo, o tamanho que a Amazon virou nos Estados Unidos. A gente tem a cada $100 gastado no varejo, $7 sendo gastos através da Amazon. E isso é um ponto muito importante e é por isso que a Amazon é uma das empresas que eu selecionei, ok? Então vamos falar aqui agora especificamente sobre essas empresas. E como vocês podem ter percebido, a estratégia que eu uso para retail lá nos Estados Unidos, ela é exatamente essa. Ela é uma estratégia onde eu separo como que eu vou me expor ao setor de groceries, de alimentos, bebidas e utensílios pessoais. Então a gente vai ver quais empresas, que no caso é a Costco e a Dollar General, e por que elas no segmento de groceries, e a Amazon, por que ela no segmento online. E por que eu faço essa grande divisão também, um ponto que é importante? Porque eu acredito que no futuro a gente vai ter essa convergência de muita coisa migrando para o e-commerce e groceries ainda mantendo ali a sua parcela presencial, principalmente por causa da dinâmica de você consumir os alimentos terem que ser armazenados em locais que são refrigerados, como os supermercados possuem. E bom, falando aqui da Amazon especificamente, a Amazon cresceu de 2016 para 2020, ela saiu de 34% de representatividade no e-commerce norte-americano
norte-americano para atuais 50%. Ou seja, a cada $100 que é gasto no comércio, no varejo online nos Estados Unidos, $50 foi comprado através da Amazon. Isso é um número gigantesco, isso é uma dominância de mercado muito grande, e isso vem associado a algumas estratégias que a Amazon tem, principalmente em sempre colocar o cliente em primeiro lugar. Não sei se você já comprou alguma coisa na Amazon, é extremamente fácil trocar. Eu já comprei várias coisas que eu precisei trocar de última hora, eles sempre me atenderam muito bem como cliente, né? Eu sei que isso não conta tanto, porque eu sou só uma pessoa, mas isso é um relato que você vê de muitas pessoas, e isso é um relato que você vê na própria filosofia da empresa. A estratégia que o Jeff Bezos já deixou bem clara é cliente em primeiro lugar, inovar e esperar. Então, basicamente, são esses 3 pilares que a Amazon se apoia para conseguir crescer da forma que ela cresce. E só para vocês terem uma ideia de como que a Amazon é forte no e-commerce, os seus próximos concorrentes, né? A Amazon tem 50% de todo o varejo eletrônico nos Estados Unidos. Os próximos são, basicamente, o Walmart, o eBay e a própria Apple, cada um com 4% do varejo eletrônico. Outro ponto também que é bem interessante de observar é que no longo prazo eu acredito que algumas grandes marcas, conforme a própria Apple já faz, além dela desenvolver os produtos, ela também faz a venda dos produtos, seja na internet, seja nas suas lojas físicas. Eu acredito que exista essa certa convergência, principalmente quando os produtos são mais caros. Então, talvez alguns produtos que tenham um valor agregado maior, a gente veja essa migração por causa da tecnologia da própria indústria vendendo direto seus produtos para os consumidores, mas isso também é um assunto para um vídeo lá no futuro. E um ponto que eu queria destacar aqui de forma bem importante na Amazon é a estratégia de captura de clientes que ela utiliza através do Amazon Prime. O Amazon Prime é um programa de assinaturas da Amazon que você paga aqui no Brasil R$ 9,90 por mês, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é $12,90 por mês, e você tem acesso a uma gama de conteúdos. Além de você ter frete gratuito para 2 dias, você tem acesso ao Amazon Prime, você consegue assistir os vídeos, né, o Prime Video, você tem o Prime Gaming, que você tem acesso a alguns jogos, você tem o Prime Reading, que você tem acesso a vários livros online, e você tem, por exemplo, o acesso a uma subscription, né, a uma assinatura na plataforma de streaming que eles têm, que eles compraram um tempo atrás, para você conseguir apoiar algum criador de conteúdo por lá. Então, junto com o Prime, que é um valor bastante simbólico, vem um valor agregado muito grande, né? A Amazon tá ali no Prime Video, talvez você conheça, produzindo as séries, fazendo filmes, e esse custo que a Amazon tem, basicamente é o custo de trazer o cliente para dentro, trazer o cliente para perto, para o cliente começar a utilizar mais os serviços da Amazon, principalmente por causa do frete gratuito. Só para vocês terem uma ideia, o cliente da Amazon Prime, ele gasta em média $1.400 por ano na Amazon, e o cliente que não é Amazon Prime, ele gasta ali mais ou menos $700 por ano. Então, o cliente se tornar Amazon Prime faz com que ele gaste mais e com que ele consuma mais dentro da loja. E bom, no e-commerce, com certeza a Amazon é a dominante, com certeza a Amazon vai continuar dominando por muito tempo, principalmente pela estratégia deles de querer crescer cada vez mais aumentar o market share, e é por isso que eu acredito que a posição mais resiliente no comércio eletrônico seja, obviamente, a Amazon. Agora, na parte de groceries, eu queria falar inicialmente aqui com vocês sobre a Costco. A Costco é uma rede de hipermercados dos Estados Unidos, eles também estão em vários outros países, como por exemplo no Canadá, no Japão, em alguns países da Europa, mas basicamente o grande mercado da Costco é o mercado norte-americano. Eles têm hipermercados que são grandes atacadistas, né? Grandes redes de atacado, onde ela vende produtos em atacado para os seus clientes, né? Você não consegue ir na Costco, por exemplo, e comprar um tablete de proteína, você vai comprar um pacote com várias caixas, por exemplo. E a Costco, ela tem um modelo bastante interessante que fez com que eu ache que ela seja a melhor opção para se expor dentro da parte de groceries. A Costco, ela tem um modelo de assinatura. Para você conseguir entrar em uma loja da Costco, você precisa ter um cartão, uma anuidade, custa $60, e lá dentro a Costco, ela vende os seus produtos praticamente a preço de custo. Então ela compra os produtos a um determinado custo pré-estabelecido e o valor que ela vende é somente o suficiente para ela cobrir o custo, né, que ela comprou aquele produto, as despesas que ela tem para manter aquele hipermercado e também as suas despesas administrativas. Aí você fala assim, tá, Fábio, mas como que a empresa ganha dinheiro? Basicamente, o lucro dela vem das suas anuidades, do tanto que você está pagando ali de anuidade para manter o seu acesso à loja da Costco. Então, a empresa conseguiu manter boa parte dos seus clientes, ela historicamente vem mantendo esse churn com um número muito bom, que é esse giro dos clientes. Ela tem um giro muito baixo, os assinantes normalmente renovam, e ela vem
cada vez crescendo mais o número de assinantes. Só para vocês terem uma ideia, a empresa saiu de 42,9 milhões de assinantes para 46,8 milhões de assinantes do ano de 2019 para o ano de 2020. Isso com uma taxa de renovação de 91%. Um outro ponto que é interessante também é que a Costco, ela subsidia, trabalhando ali um pouco da avareza com seus clientes, alguns produtos. Então é comum você ver praças de alimentação dentro da Costco vendendo cachorro-quente a $1, a 50 cents, vendendo frango e outros produtos ali para você consumir em casa de forma muito barata, menor do que o preço de custo, para ela manter e fidelizar esses clientes no longo prazo, trabalhando essa questão da avareza, de você tá ali pagando a sua anuidade, mas você sabe que você vai lá e vai comprar um produto extremamente barato, às vezes muito mais barato do que custou, para ela conseguir manter essa base de assinantes no longo prazo. Isso faz com que a Costco ela tenha a menor margem bruta frente aos seus concorrentes. A maior rede de supermercados dos Estados Unidos é o Walmart, com 433 bilhões de dólares de valor de mercado, sendo a Costco a segunda maior, com 169 bilhões de dólares de valor de mercado, e em terceiro lugar a gente tem a Target, com 88 bilhões de dólares de valor de mercado. Mas o que é interessante é que por causa desse modelo de negócios, a Costco ela é a que apresenta a menor margem bruta de vendas frente aos seus concorrentes. Enquanto o Walmart e a Target possuem 25% e 30% respectivamente de margem bruta, a Costco trabalha com 13% de margem bruta, ou seja, a cada 100 dólares que ela vende, sobra 13 dólares para ela para cobrir as suas despesas de vendas gerais administrativas. Então a Costco realmente consegue entregar um produto muito mais barato, que se reflete nas margens, do que os seus concorrentes de uma forma geral, e talvez seja por isso que ela consegue manter de forma tão fiel os seus assinantes. Terceira e última opção aqui dentro do varejo é a Dollar General, código de negociação DG. Ela é uma empresa também varejista, mas ela é uma empresa que eu acredito que se complemente muito bem, tanto em relação à Costco quanto em relação à Amazon, em uma carteira diversificada dentro do varejo para o longo prazo. Isso porque a Dollar General ela foca em abrir as suas lojas em cidades com menos de 20 mil habitantes. E as lojas da Dollar General elas são normalmente pequenas, são lojas de conveniências ou mercados ali de tamanhos intermediários, onde a empresa ela vende os produtos individuais, ela não vende no atacado como a Costco, uma caixa muito grande, né, com muitos produtos. Ela vende unidades, o que faz com que ela consiga ter uma margem bruta muito maior do que a Costco. Normalmente, as pessoas que moram em cidades com menos de 20 mil habitantes têm uma renda per capita menor do que quem mora nas grandes cidades onde a Costco está. Então, às vezes, a pessoa ela só quer gastar pouco no mês, ela não quer comprar uma quantidade muito grande, o que faz muito mais sentido ela frequentar uma loja como a Dollar General e não uma loja como a Costco. O outro ponto também que é interessante é que a empresa tem uma capilaridade muito grande, são mais de 16 mil lojas em 44 estados dos Estados Unidos, eles têm um plano de crescimento bastante agressivo de aproximadamente 1.000 lojas por ano, e eles estão constantemente renovando e oxigenando aquela base de lojas que eles têm. Eles têm um indicador que é extremamente forte, e eu nunca vi nenhuma outra empresa com esse indicador no longo prazo, que é um Same Store Sales, que é o crescimento de vendas nas mesmas lojas, durante um prazo de 30 anos. Fazem 30 anos que a empresa consegue aumentar suas vendas, considerando a base de mesmas lojas do ano anterior, de forma positiva. Ou seja, tem 30 anos que a empresa aumenta a venda nas mesmas lojas de forma consecutiva anualmente. Eu não conheço nenhuma empresa de varejo que consiga ter feito isso durante os últimos 30 anos. A Dollar General ela é o quarto maior player de mercado de varejo. Então a gente tem no ranking Walmart, Costco, Target, em quarto lugar Dollar General com aproximadamente 56 bilhões de dólares de valor de mercado e com a margem bruta maior do que todos os seus concorrentes, na casa de 32%, ou seja, por vender quantidades menores, a Dollar General ela consegue vender um pouquinho mais caro os seus produtos e conseguir ter uma margem melhor do que os seus concorrentes. E a capilaridade que ela tem nas cidades pequenas e nas cidades de interior faz com que as suas concorrentes, como a Costco, como o Walmart, como a Target, não queiram chegar nesses lugares, porque você precisa ter um fluxo muito grande de pessoas para sustentar uma loja da Costco. Uma outra vantagem competitiva que a Dollar General tem é que ela possui poucos fornecedores. Ela foca em poucos e bons fornecedores, como por exemplo Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Kellogg's, Nestlé, Unilever, Mars e afins. Então ela foca em alguns poucos e bons fornecedores e só compra desses fornecedores. Então a Dollar General muito provavelmente é um cliente bastante relevante para esses fornecedores de uma forma geral e consegue ter um poder de barganha comprando os produtos a preços menores
por direcionar as suas compras basicamente para poucos fornecedores. Além disso, a empresa tem 80 anos de história e ela está listada na bolsa desde o ano de 2010, já tem 10 anos de retorno para o acionista. Vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui o retorno das ações de 2010 até 2020 das 3 empresas que a gente falou aqui, da Amazon, da Costco e da Dollar General, para vocês terem uma ideia da valorização dessas 3 empresas. Então, para a gente fechar aqui o vídeo, eu acredito que essas 3 opções gerem uma boa exposição para o futuro do e-commerce de uma forma geral, que vai tender a continuar crescendo de uma forma ou outra, e estando exposto ao maior player é sempre muito mais fácil, ainda mais uma empresa como a Amazon, ainda mais com uma empresa com o Jeff Bezos como o seu CEO. E na parte de groceries, eu acredito que a aposta de Costco e de Dollar General seja bastante sólida e bastante resiliente para o longo prazo. Não que você não possa ter Walmart e Target. Fábio, posso ter Walmart e Target também na minha carteira? Sim, você pode ter, você vai ter ali os maiores players de uma forma geral, mas vai ser uma carteira muito mais exposta só ao varejo, independente do que vai acontecer, do que você tentar direcionar a sua carteira a uma estratégia que seja mais focadinha ali no que realmente você acredite para o longo prazo. Sobre o peso dessas ações dentro de uma carteira de ações norte-americana, eu acredito que dentro dessas 3, pelo menos é assim que eu faço pessoalmente, para um peso X percentual da carteira em Amazon, eu gosto de ter 2/3 de X em Costco e 1/3 de X em Dollar General, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever, vou deixar o primeiro link ali na descrição do nosso workshop Renda em Dólar, que vai acontecer do dia 11 ao dia 13 de janeiro. É um evento 100% online e 100% gratuito sobre como investir nas maiores empresas do mundo e se aposentar em dólar. É um evento que não tem nenhum custo, acontece 100% online, tem material de apoio, vão ser 3 aulas, você vai poder tirar suas dúvidas comigo e no final a gente abre as inscrições para o Dollar Masters, que é o meu curso de investimento em ações e, diga-se de passagem, é o maior e o melhor curso de investimentos no exterior que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil. Beleza? É um curso bem vanguardista, é um curso que a gente está na nossa 2ª turma, então é um curso que eu tenho muito orgulho de ter preparado. Se você tiver interesse, é só você participar lá do workshop, que é gratuito, e no final a gente abre as inscrições. Mas independente de você querer ou não fazer o curso, vai lá, faz o workshop, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vou aproveitar também para deixar o link aqui na descrição de todos os nossos e-books gratuitos e do nosso intensivão Investimentos Exterior, que também é um conteúdo totalmente gratuito. Vai lá, faz seu cadastro e a gente se vê no próximo vídeo.